Já vou direto iniciar o passo a passo. Eu geralmente começo meu procedimento com uma leve esfoliação nos lábios. Para isso, vocês podem usar qualquer esfoliante próprio para lábios, tá, gente? Tem vários baratinhos aí da marca Ruby Rose. Tem um também da Tulipia que eu gosto muito. E vão fazendo esses movimentos de vai e vem circulares. Isso vai tirar aquela primeira camada da pele que geralmente tem um leve ressecamento e também já vai dar uma preparação nessa pele para uma melhor absorção do anestésico. E em seguida eu venho aplicando o anestésico. Eu vou deixar aqui para vocês o anestésico que eu tenho usado, né, e gostado muito, que é o EI de pele fechada, tá, gente? Eu não uso anestésico com epinefrina nesse primeiro momento na microlabial. Eu somente vou aplicar, não preciso ocluir, vou deixar por 20 minutos. Já venho limpando meu anestésico para dar início à minha marcação. A minha marcação eu começo marcando os cantos internos, a comissura, lembrando que essa área deve ser marcada dentro do lábio. Encontro ali o meu ponto central do lábio. Encontro o ponto central e logo em seguida eu venho marcando o arco do cupido, meus pontos mais altos, já conferindo se tem alguma assimetria. Marco também o limite ali do meu lábio na parte inferior e vou agora iniciar a ligação desses pontos, começando a partir da comissura, subindo em direção ao ponto alto. Eu sempre começo a marcação fazendo um pontilhado para me dar um guia e depois eu venho passando uma linha. Mas eu vou fazer o lábio inteiro pontilhando, respeitando bem as margens. Lembrando que a gente não pode passar da lâmina labial, tá? Todo procedimento tem que ser feito respeitando o limite do que é lábio, nada fora da pele dos lábios. E o meu design de lábios é sempre assim, arredondando bastante, deixando aquela boca bem desenhada, tá, gente? Vou seguindo aqui com a minha marcação inicial. E como vocês podem observar, já tá praticamente pronto, agora eu só vou de fato contornar todo esse pontilhado que eu fiz inicialmente e depois também vou dar alguns acabamentos. Agora, como vocês podem ver, a marcação tá toda prontinha. Eu só venho com o meu microbrush dando alguns acabamentos na parte interna ali, justamente para deixar bem delimitado o que é lábio e o que não é. E vou dar início ao meu contorno. Aqui eu já fiz uma boa parte do contorno inferior e eu quero mostrar para vocês como o contorno de lábio deve ser delicado. Observem só a precisão desse traço. E como ele tá fininho, translúcido, tá, gente? É pra ser dessa forma, nada de contorno muito marcado, que o resultado não fica legal. E eu vou mostrar pra vocês fazendo ali o restante do contorno pra ensinar vocês o movimento correto. Então, eu estico o lábio levemente, encosto a minha agulha e começo movimentos curtos de vai e vem. Vai e vem e vou andando, sempre ali respeitando o limite da linha. Eu posiciono a minha agulha no centro da linha e vou fazendo isso até o final. Uma dica boa para vocês é não respirar. De verdade, prendam a respiração nesse momento e concentração máxima aí para ter, né? É um traço preciso. Ali na parte de cima já tinha apagado minha marcação. Então, eu pontilhei novamente, até porque eu acho que assim eu tenho um pouco mais de visibilidade, mas vocês também podem trabalhar com a linha, tá, gente? Como tava lá inicialmente, e vem fazendo o vai e vem curtinho. Observem que a agulha não sai da pele. Quando eu encosto para começar a minha linha, a agulha não sai mais da pele. Uma dica que eu dou é vocês irem limpando, se tiverem muita dificuldade. Pega um cotonete molhadinho com água e vai limpando ali os pedacinhos para ver se tá pegando o contorno. Se não tiver pegando, é só colocar um pouquinho mais de pressão na mão, tá?
E vai fazendo isso aos poucos para vocês terem uma ideia aí do peso ideal para essa linha ficar fina. Vou fazer aqui o restante do meu contorno e vou encontrando o centro do lábio e vou seguir aqui para vocês acompanharem. Finalizando o meu contorno, como vocês podem ver, uma linha super fininha, translúcida, é exatamente esse o efeito que a gente busca. Não queiram um contorno marcado, tá? Isso vai tirar toda a sofisticação do seu procedimento. E essa linha, podem acreditar que ela é suficiente para trazer a definição que a gente precisa. Eu vou dar início agora ao preenchimento de cor e vou mostrar para vocês os meus pontos de esticamento. Olhem lá o contorno e vamos aqui agora dar início. Observem que eu estico em 3 pontos, ó. 1 ponto, 2 pontos e o dedinho serve para esticar para baixo, puxando para fora. Eu já vou dar início ao preenchimento de cor em movimentos pendulares. Vejam como a agulha passa do ladinho. Isso aqui, gente, ó, é errado, tá? Fazer aqueles movimentos distantes, eu fiz para mostrar para vocês. O ideal é ir fechando a cor em movimentos pendulares, como vocês estão vendo no vídeo, deixando esse lábio bem preenchido. Vou colocando tinta, né, na minha agulha e venho preenchendo. Bem rentezinho ao limite da linha que eu fiz, e eu começo com o sentido horizontal. Observem também que eu trabalho por quadrantes, ó. Agora eu já comecei a alternar a posição do meu movimento. Tô fazendo lateral e vou fazer ainda um último movimento cruzando. Então, em todo lábio, eu vou trabalhar assim, por quadrantes. Primeiro fazendo os movimentos na horizontal, depois na vertical de baixo para cima e depois na vertical de cima para baixo. Agora que eu tô avançando para o próximo quadrante, vocês estão observando? É esse passo a passo que faz com que eu tenha uma implantação muito bem feita e que com uma só passada eu praticamente tenha o meu procedimento terminado, sem precisar lesionar esse lábio, repassar e repassar várias vezes. E vou seguindo fazendo esse mesmo procedimento. Limpando agora e vocês já vão observar a cor implantada dentro da pele. Uma observação. Primeiro que esse sangramento, ele é normal, tá? Tá um leve sangramento, significa que nós estamos trabalhando na camada correta. Então, não se preocupem caso tenha um sangramento leve que logo estanca. E olha só a cor dentro da lâmina. Um detalhe importante é que a cor implantada nos lábios leva alguns minutos para submergir nesse lábio. Então, não tenham ansiedade de ver essa cor muito intensa. Segue fazendo todo o passo a passo que eu expliquei aqui anteriormente, que daqui a alguns minutos essa cor vai se tornar mais visíveis. Mais uma vez eu estou avançando quadrantes, fazendo os movimentos na horizontal e venho cruzando de baixo para cima e de cima para baixo. E vamos seguindo até concluir essa parte inferior.
Aqui já temos a conclusão da primeira passada. Olha só como já tá ficando lindo, o lábio bem rosado, o contorno segue ali, evidente. E eu vou dar início à minha parte superior, esticando agora, ó, em 2 pontos. Uso meu dedinho ali para me apoiar no lábio de baixo. E eu vou fazer, gente, a mesma coisa. Horizontal, diagonal e diagonal cruzando em todo o lábio superior. Não tem segredo, é o mesmo passo a passo, respeitando aí os quadrantes. Primeira passada concluída e olha só como já tá linda a cor desse lábio, tá um veludo, ó. Super íntegra a pele, pouquíssimo inchaço. Eu repassei minha marcação, que agora eu já vou dar meus últimos acabamentos. E eu sigo fazendo o mesmo procedimento nessa última passada, só que dando ênfase onde precisa, tá, gente? Eu dou um intervalo. Quando eu finalizo minha primeira passada, eu aguardo 5 minutinhos para a cor submergir. E aí eu já sei onde eu preciso dar mais ênfase, onde eu preciso trabalhar dando mais intensidade na cor. E eu venho fazendo isso em todo o lábio, com um passo a passo muito parecido com o primeiro, né? De fazer na horizontal e cruzar os movimentos, preenchendo essa cor, como vocês podem ver. Já limpando essa primeira parte, olha só como a cor já vai ficando mais intensa. Lembrando que leva alguns minutos para subir, eu sempre lembro isso vocês várias vezes, inclusive no meu curso presencial eu falo muito para as alunas que para trabalhar lábios devemos ter paciência, tá? É um procedimento um pouco mais demorado mesmo. E vou agora para o outro lado, fazendo o mesmo passo a passo, repetindo os movimentos, dando mais ênfase onde eu acho que tem maior necessidade para fechar essa cor. E vou seguir aqui com o meu procedimento. Essa dica é muito legal. Após finalizado, eu venho com minha pomadinha deslizante e venho fazendo essa massagem que vai ajudar a drenar o inchaço e também para dar o tempo da cor subir, vai dar um alívio aí para a cliente no pós-procedimento e vai ficar lindo para as fotos e vídeos. Fiquem agora com o resultado